O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o seu Arlindo fez um contato de terceiro grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, esse é um dos acontecimentos mais importantes da ufologia brasileira. Nós vamos caminhar mais ou menos umas 3 horas para conseguirmos chegar a esse local. Vamos lá então, por favor. Nós fizemos essa caminhada em companhia do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Percorremos a mesma trilha que Arlindo utilizou com 2 outros companheiros no dia que ele disse ter observado os estranhos no alto do morro. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o seu Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinham 2 bracinhos dos 2 lados e em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme e tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, desceu uma certa distância assim, que foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Vim caminhando um pouquinho, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, fez assim, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado e outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, eles não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Não estava instalando, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro e tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua. Ela disse, aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse, aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento.
Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto.